Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Faça Direito. Vamos hoje refletir um pouquinho a respeito do que está acontecendo neste momento. Embora a gente possa ter levado aí aquele chacoalhão após o primeiro turno das eleições, mas as coisas começaram a se desenrolar a partir daí, então, a partir do último domingo, e elas já estão, de uma certa forma, bem adiantadas, as perspectivas são boas. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na minha cidade de Campo Bom e talvez o que você pode usar como exemplo, levar para a sua cidade ou procurar alguma iniciativa semelhante que deve estar acontecendo aí onde você mora, na sua cidade ou na sua região. Antes eu quero pensar um pouquinho com você que se você é conservador e você defende os princípios conservadores e cristãos, você possivelmente ficou também surpreso com o resultado do primeiro turno das eleições, porque a gente sabia que as pesquisas elas não mostravam os números verdadeiros. Isso já aconteceu em outras eleições passadas. Então, aquele resultado de que o Lula poderia realmente estar ganhando já no primeiro turno, ele não era real e a gente sabia disso. Agora, no andar da apuração eleitoral ali, começou com o presidente Bolsonaro na frente, né? E a gente pensou, bom, é isso que se espera. Só que lá pelas tantas, as linhas ali de quantidade de votos se cruzaram e o candidato Lula começou a subir e não parava mais de subir e quase que poderia, quase que chegou a possibilidade dele realmente ganhar a eleição no primeiro turno. Eu não quero usar esse vídeo aqui para a gente questionar qualquer coisa, qualquer sistema de apuração ou que se teve ou não teve alguma situação diferente da normalidade. Vamos considerar que esses números são sim legais, reais e originais. Vamos pensar assim. E aí, após isso, o que fica de lição para nós? Verdadeiramente, o Lula chegou na frente do presidente Bolsonaro neste primeiro turno da eleição, partindo deste pressuposto que isto é o que aconteceu de fato. Passou o domingo, né? A apuração foi até tarde, ali até era acho que mais de 9h30 da noite quando saiu, então, esse resultado oficial aí da contagem da eleição neste primeiro turno, e muita coisa ficou sem resposta, assim, as pessoas ficaram meio chocadas, assim, pelo menos foi como eu me senti. Talvez você tenha se sentido assim também, pensando, nossa, mas isso não pode estar acontecendo, será que é isso mesmo? Bom, enfim, passou a noite. Aqui em Campo Bom, por exemplo, no dia seguinte, eu recebi num grupo de WhatsApp ali uma imagem, uma mensagem de um convite para uma reunião de apoiadores voluntários patriotas. Daí a gente fica pensando, nossa, mas o que é isso, né? Apoiadores voluntários patriotas. Quando você olha este termo, bom, não tem nada de ruim aqui, né? São pessoas patriotas que vão estar se voluntariando para alguma coisa, apoiar alguma causa. E não tinha nenhum tipo de restrição, assim, você só pode participar se você for homem, ou se você for mulher, ou se você for isso, ou for aquilo, ou for vinculado a partido político, ou se você votou em A, B ou C. Não tinha nada disso. Era apenas esse o chamado. Apoiadores voluntários patriotas. E se reuniriam, então, na estrutura de um clube aqui na cidade. Tem um clube, esses clubes menores um pouco, mas tradicionais, né, bem antigos já. Enfim, eu pensei que mal teria participar de uma reunião como essa, né? Vamos ver o que acontece lá. Pensei eu, na minha ingenuidade. Imaginei assim, talvez vai ter lá umas 15, 20 pessoas com o mesmo sentimento que o meu, de que alguma coisa estranha aconteceu, talvez ou não, mas que é hora de fazer alguma coisa, né? O país está em risco, o futuro do país está em risco, e nós, enquanto for possível lutar, nós não podemos nos omitir e permitir que o ex-presidente Lula volte ao poder com toda a sua trupe e domine tudo isso aqui de uma forma que eles nunca mais sairão, né, caso isso aconteça. Então, pensando nos riscos que existem para o futuro e projetando isso para o nosso país, pensei, não, vamos encarar, vamos ver o que tem lá nessa reunião, vou participar. Então, decidi participar desta reunião aí de apoiadores voluntários. E para minha surpresa, e não só para minha surpresa, até para as pessoas que lançaram essa ideia e as pessoas que estavam à frente dessa iniciativa, também foi uma surpresa, compareceram ali talvez umas 50 ou 60 pessoas, era um número já bem maior do que havia se imaginado, pelo menos o que eu estava imaginando. Né? E ok, foi uma reunião bem interessante, porque a única coisa que unia aquelas pessoas de verdade era esse sentimento, de que não dá para brincar agora, não é o momento de esmorecer, né, de perder as forças, de desanimar, porque o que está em risco é algo muito grande e muito valioso, e que se
a gente deixar que isso aconteça dessa forma, de que o ex-presidente Lula retorne ao poder, possivelmente a nossa geração não vai ver mais um Brasil sem a esquerda no poder. Isso aí é muito provável que aconteça, porque eles vêm para botar a mão e não tirar mais, assim, vêm para dominar geral e vão passar por cima e vão fazer tudo que for necessário fazer para que isso aconteça. Se agora, enquanto nós temos um presidente com princípios e valores e que defende a religião e a igreja, nós vemos tudo que está sendo feito contra ele e contra as medidas que ele tenta colocar em prática, imagina quando o governante maior for também aliado à esquerda. E eles agora tendo tido essa experiência dos últimos 4 anos de um governante que vai contra as ideias do sistema geral. Bom, não vamos falar aqui do terror que seria isso, né? A gente pode tratar nisso em um outro vídeo. Enfim, essa reunião que aconteceu aqui na minha cidade foi algo bem interessante. Todos que estavam reunidos ali estavam com esse sentimento de que algo precisava ser feito e não tinha um roteiro exato para como fazer, o que fazer, de que forma engajar de novo as pessoas. Mas o interessante foi que o número já foi bem maior do que se tinha em mente que poderia se juntar, né? A partir do resultado da eleição do primeiro turno. Ok, começou então uma iniciativa de mobilização geral, assim, entre as pessoas, entre a comunidade como um todo, entre pequenas medidas, aquelas mais simples, assim, como se fosse uma simples campanha eleitoral. Agora, vou fazer um parêntese. Aquelas pessoas que estavam lá, elas não estavam lá por causa do presidente Bolsonaro, ou por causa do governador, candidato a governador aqui, o Onyx Lorenzoni, né, que está concorrendo no segundo turno. Aquelas pessoas estavam lá pelo sentimento de patriotismo e pela uma ideia de não deixar acontecer o pior. Não entregar o nosso país e o nosso estado aqui nas mãos da esquerda, o que isso para nós aí cidadãos seria muito, muito ruim. Assim, as consequências elas ainda não são totalmente perceptíveis, mas a gente sabe que o que vai acontecer, caso isso aconteça, é algo muito ruim. Então estávamos lá todos reunidos e começaram aquelas primeiras iniciativas de campanha. Bom, vamos trabalhar com adesivos, vamos colocar bandeiras do Brasil aí para visualmente demonstrar para a sociedade que o povo, que nós continuamos apoiando o presidente Bolsonaro, nesse caso aqui no Sul, também o governador Onyx, o candidato a governador Onyx, né, que foi ministro do presidente Bolsonaro. Então vamos mobilizar para que visualmente a cidade enxergue que nós estamos apoiando e vamos continuar lutando até que chegue o dia do segundo turno das eleições. E assim foi feito. Imediatamente já uma pessoa já se voluntariou a não confeccionar, mas a conseguir um produtor de camisetas do Brasil, com estampas do Brasil, da bandeira e tal, e conseguiu já assim, um atacadista para fornecer essas camisetas, então está sendo comercializado praticamente a preço de custo, assim, um valor muito, muito baixo, que você não compra nem um sanduíche no McDonald's, você consegue comprar uma camiseta ali com uma estampa do Brasil, uma coisa assim. Então, começou a mobilização, e é isso que o presidente fala, quando ele fala que a base dele é uma militância viva, assim, as pessoas começam a tomar iniciativas naturalmente por conta própria, não dependem de uma ação coordenada vinda de cima do gabinete presidencial. Né? Então, imediatamente aquilo começou a gerar volume e crescer, e as pessoas começaram a trabalhar nesse sentido. Ok, ficou estipulado então que haveriam reuniões todas as segundas-feiras até a próxima eleição. Então, houve uma reunião já imediatamente após a eleição, na segunda-feira seguinte, e ontem, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, ontem foi segunda-feira, teve a segunda reunião. E eu fui lá então para participar novamente. E para minha grata surpresa, de novo, o número de pessoas ali presentes cresceu já muito, muito, assim, já devia ter. Eu não quero exagerar para não parecer o Datafolha quando fala das manifestações vermelhas aí, mas eu acredito que devia ter pelo menos umas 200 pessoas a 250. Eu daria um palpite de quase até 300 pessoas na reunião de ontem, então. E ali já apareceram, aí sim, pessoas representantes de partidos políticos, mas não querendo trazer os valores dos partidos, as bandeiras dos seus partidos, e isso que foi o mais legal de tudo, porque tínhamos ali pelo menos 4 partidos representados, dos que eu me lembro, o PRTB, que era até então o partido do vice-presidente Mourão, né? O Republicanos, o PP e o PL. Então esses 4 partidos, claro, são 3 que compõem a base do presidente, mais o PRTB, que também não deixa de ser a base do presidente, né? Apesar de ser um partido um pouco menor. Mas enfim, nenhum desses partidos levantou bandeira partidária, levantou o sucesso do pleito que ocorreu então, né?
Enfim, eles estavam todos imbuídos da mesma ideia, que é salvar o país das mãos dos vermelhos aí que estão querendo chegar lá de novo. Então tínhamos ali representantes dos partidos, tínhamos vários representantes de clubes de tiro, de forças policiais. Então todas as pessoas de bem que você pode pensar na sociedade, elas estavam ali representadas. Tinha professores, tinha servidor público, tinha o atirador, tinha o policial. Apareceram também na reunião de ontem deputados eleitos aqui no Rio Grande do Sul, estiveram lá participando da reunião, e eu achei aquilo muito legal, porque o deputado, o candidato a deputado, ele participa desses eventos antes da eleição. Ele participa quando ele está em campanha. Mas essa é uma reunião de apoiadores voluntários, ela não é uma reunião do partido e nem de uma base partidária. Só que os deputados, eles foram ali participar. Tinha deputado recém-eleito agora, e deputado que já está já é deputado, né? Foi reeleito agora neste caso. Tínhamos um vereador da cidade de Campo Bom aqui também participando. Então a sociedade se engajou de uma forma bem consistente. E isso ficou comprovado na reunião de ontem para mim. E o melhor de tudo, que eu achei muito interessante, apesar desta parte da liderança aí, vieram participantes de outras cidades. Na primeira reunião também tinha pessoas de outras cidades, mas agora vieram pessoas se colocando à disposição para serem lideranças nas outras cidades aqui do Vale, da região. Para quem não é daqui do Sul, aqui do centro, aqui da parte próxima a Campo Bom, a minha cidade de Campo Bom ela é na região metropolitana. Então os municípios aqui eles são todos praticamente interligados, assim, eles são grudados um no outro, como se fosse uma grande cidade, uma grande região metropolitana. Talvez no seu estado, aí, se você é de outro estado, também seja assim. Mas então, apesar de serem outros municípios, eles são todos muito próximos, assim, numa distância geográfica de talvez 20 quilômetros, 25 quilômetros no máximo, você tem vários municípios alocados assim de forma próxima. Então esses municípios aqui na volta começaram a participar desta reunião aqui em Campo Bom para trazer ideias e iniciativas que eles possam estar tendo nos municípios deles e também levar ideias e iniciativas que já estão sendo efetivadas aqui em Campo Bom, porque a gente começou uma semana antes, né, com a primeira reunião lá, logo na primeira segunda-feira após a reunião. Então foi uma reunião muito produtiva, assim, foi muito interessante, as pessoas estão todas com o mesmo sentimento de busca por um ideal comum. Não tem gente ali brigando mais por eleição, porque a eleição já passou para os cargos legislativos, né? Não tem ninguém falando em eleição daqui a 2 anos, porque eu vou me lançar candidato a vereador, isso aqui. Não, nada, isso aí não se fala. Se fala unicamente em como virar votos. Nós precisamos, neste momento, virar votos. Inicialmente podia ter alguém insatisfeito que talvez questionasse o resultado original. Não, nesse momento não se fala nisso. Nesse momento nós só podemos falar em dia 30, nós precisamos de mais gente lá apertando 22 do que gente apertando 13. Isso vale na eleição presidencial. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso adversário na eleição para governador é o atual ex-governador Eduardo Leite, que seria pela sigla do 45, né, do PSDB. Então nós precisamos focar o quê? Nós precisamos que mais pessoas cheguem na urna e digitem o 22 e novamente o 22 aqui no Rio Grande do Sul. E as pessoas engajaram muito forte nessa ideia. Isso está acontecendo com uma força que você não vai enxergar na mídia, você não vai enxergar na imprensa, ninguém vai falar disso. Nós sabemos por quê. Então por isso que eu estou aqui neste canal, que enquanto a gente ainda pode falar, eu estou aqui trazendo para vocês. Essa iniciativa está acontecendo. Existem pessoas se mobilizando de uma forma muito consistente e de uma forma viva, porque as pessoas elas começam a ter ideias e tal, e como é que nós podíamos fazer, e o que vamos fazer? Não, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Mas os adesivos que nós entregamos na semana passada já foram todos, e agora o que vamos fazer? Vamos fazer aqui na reunião uma vaquinha. E aí passaram ali uma caixinha para angariar algum recurso, e imediatamente já tínhamos lá mais de R$1.000 arrecadados voluntariamente. Tudo que é feito ali é voluntário. E as pessoas estão engajadas, entendendo que é hora de mobilizar a cidade. A nossa sociedade, que é a nossa cidade, é uma cidade pequena. E aqui em Campo Bom, o presidente Bolsonaro ele teve mais votos do que o candidato à presidência Lula. Mas nós entendemos que se nós aqui, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, nós conseguirmos pegar um voto do Lula e levarmos para o presidente Bolsonaro, são 2 votos de diferença, né? É uma pessoa que votou no Lula. Então, o Lula, que tinha X votos... Vamos pensar que o Lula teve 10 votos lá na eleição, no primeiro turno. Se nós tirarmos um voto dele,
ele já vai ficar só com 9. E o presidente Bolsonaro vai ter um voto a mais. Então, cada voto ele conta por 2 destes votos que a gente descobre que votou no Lula. De repente, o cara não é um político, um militante petista, um lulista. Mas ele votou no Lula, sei lá por quê. Às vezes nem ele sabe por quê. Eu votei no Lula porque, sei lá, para a eleição terminar logo, porque eu não gosto de política e tal. E o cara nunca parou para pensar nas pautas, aquelas coisas assim que a gente está um pouco mais centrado em apresentar para as pessoas. Então, vamos agora, convido você que está aqui nesse vídeo assistindo até agora, engaje-se você também, participe você também dessa iniciativa. É hora de se mobilizar. Aí é onde você mora, aonde você vive, na sua redondeza, na sua vizinhança, coloque como a sua meta converter votos em favor do Brasil. Você não precisa comprar a ideia de que você está militando por um candidato político, mas você precisa ter a clareza na sua cabeça de que um candidato ele vai continuar fazendo o Brasil melhorar, colocando em prática todos aqueles valores que você sabe que são defendidos pelo presidente Bolsonaro. O outro candidato, você sabe como o Brasil era. Se você já tem uma idade aí como eu, mais de 40 anos, 35 anos, você lembra bem como era o Brasil ali. Agora, se você é jovem, você está vendo o que está acontecendo atualmente com os canais aqui que defendem valores conservadores, valores de direita, que estão sofrendo censura, que estão tendo perseguição. As mídias chamadas grande mídia, né, as empresas que são maiores, que têm uma estrutura mais parecida com as empresas de mídia convencional, já estão sendo perseguidas, estão sofrendo vetos e restrições e censura do poder público atual, que ainda está muito concentrado na mão da esquerda. E essas iniciativas elas não partem da mão do presidente Bolsonaro, e sim do nosso sistema jurídico, dos nossos representantes lá do judiciário. Então, se você está enxergando isso, comprometa-se você também a virar votos, angariar mais votos para o presidente Bolsonaro. Se você é aqui do Rio Grande do Sul, para o candidato Onyx Lorenzoni, que foi ministro do presidente Bolsonaro, está 100% alinhado com a forma de governo do presidente. Se você é de outro estado, se aí houver segundo turno, procure buscar votos para o candidato que está alinhado ao presidente Bolsonaro, que você com toda certeza vai ter um estado aí melhor para você viver também. Então, esse é o convite desse vídeo, pessoal. Vamos juntos lutar enquanto é tempo. Porque depois que acontecer alguma coisa naquelas caixinhas mágicas onde a gente tecla e aperta o confirma, se algo acontecer e não tiver mais volta e a turma vermelha chegar aqui a tomar conta do país de novo, muito provavelmente você não vai mais ver vídeos neste canal, você não vai mais ver vídeos em outros canais que defendem valores conservadores, muito provavelmente a sua liberdade será tolhida, assim como a nossa, assim como a de todos que pregarem alguma coisa contra os valores e as ideias defendidas por eles, que, ao nosso ver, pode ser considerado, sim, a falta de valores defendidos por eles. Enfim, eu não quero deixar esse vídeo confuso, muito longo, então eu vou encerrando por aqui, convidando você para que você também engaje-se e se comprometa a entrar nesta luta para, primeiramente, converter votos das pessoas que eram do candidato do vermelho, traga para o 22. Faça essa pessoa entender o que está em jogo e que chegue lá na urna no dia e vote no 22. Não gaste o seu tempo tentando converter aquele militante, já aquele petista, totalmente já com as bases enraizadas nele, porque você vai gastar uma energia monstra para fazer isso e dificilmente vai ter sucesso. Mas pense naquelas pessoas que estão próximas de você, que você pode talvez explicar um pouco o que é o comunismo, o que são aquelas pautas defendidas por ele e fazer ele entender que aquilo não é bom e que melhor para o país, para ele, para o futuro dele e dos filhos dele, seria que o presidente Bolsonaro tivesse uma continuidade no seu governo neste momento. Certo, pessoal? Um grande abraço para você, não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu! Se tu chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Deixa o teu like ou um comentário. E se tu gostou muito, compartilha com os teus contatos. Um abraço!